Rastros cruzados, que seria o próximo tópico, é bem fácil de compreender, vai na mesma lógica do que o tema anterior, que eram os rastros circulares. Os rastros cruzados que formam a meio que xadrez, né? As pessoas... É uma outra questão bem forte na teoria das chemtrails. Quando você olha para o céu e vê o céu xadrez, cortado por linhas paralelas, formando uma espécie de quadriculado. E as pessoas ficam horrorizadas, falando, meu Deus, impossível, isso não pode ser aviões comuns, porque aviões comuns não fazem esses formatos em xadrez, né, esses formatos em cubos. E fica aquela questão, né, as pessoas estão em alarde por causa disso. A explicação é muito mais simples até do que a dos rastros circulares. O que acontece é que se você for estudar um pouquinho de algo chamado cartas de voo, você vai ver que o nosso céu ele é absolutamente caótico. O nosso céu é como um trânsito no centro de São Paulo. O céu hoje em dia, antigamente era uma coisa simples, os aviões eram um número pequeno, a aviação comercial moderna não existia ainda. Hoje em dia nós estamos numa era da aviação comercial que são centenas de milhares de aviões circulando 24 horas por dia a nível estadual, nacional e internacional. Você tem aviões que cruzam, então é uma malha. O nosso céu hoje em dia ele é uma teia complexa. Não é um ou outro avião passando. Enquanto estamos aqui falando, existem centenas de milhares viajando pelo mundo todo neste momento. O nosso céu é um congestionamento, é um trânsito caótico. E existe, mesmo assim, nenhum avião bate. Por que os aviões não batem? Porque todos eles seguem as cartas de voo, os planos e as rotas que já são pré-determinadas, e existe o que? Toda uma normativa de como que os aviões andam pelo céu, porque senão realmente um bate no outro, né? Olhando pelas cartas de voo, você vai ver que existem padrões ali quadriculados. Existem, claro, são centenas de vias aéreas, de aerovias, né? E todas elas, uma se cruzando com as outras. E as aerovias, elas não são circulares, claro. O formato circular é ocasionado por uma manobra de alívio para poder aterrissar com qualidade. As chemtrails que passam, né, os ratos de condensação permanente que passam em linha reta, estes aí é quando o avião está seguindo por uma aerovia. E como nós temos várias aerovias por diversos sentidos diferentes, você vai encontrar todos os tipos de padrões. Padrões quadriculados, padrões aleatórios, padrões triangulares, padrões em hexagonal, circulares, todos os tipos de padrões você vai ver sendo feitos pelos aviões, porque o nosso céu ele é complexo, ele possui uma teia de aerovias, né, e muitas delas formando estes padrões. Uma outra questão interessante é observar o quê? Que esse quadriculado ele não é todo no mesmo nível. Quando a gente olha de baixo, olhando para cima para esse quadriculado, parece que os rastros estão todos na mesma altitude. É como se fosse realmente um tabuleiro de xadrez. Mas não é. Os aviões, eles são proibidos. Se você for dar uma olhada melhor na questão da aviação, das leis, das diretrizes que coordenam o voo, né, dos aviões comerciais, você vai ver que os aviões eles são proibidos de voar na mesma altitude. Eles podem até voar um contra o outro, né, no sentido um contra o outro, mas eles não vão se chocar porque se a gente pegar verticalmente, cada avião se encontra num nível vertical. Eles não se trombam. Não é os aviões no céu, eles não voam no mesmo plano. São vários planos e cada avião em um plano. Então, olhando de baixo, você acredita que aquele quadriculado é todo feito em um plano só. Mas na verdade, se você pudesse olhar por um outro ângulo, se você pudesse subir num helicóptero e olhar de cima,
você vai ver que não, que uns rastros passam mais abaixo, outros passam mais acima, outros mais acima ainda. Eles não foram feitos todos no mesmo plano. O padrão quadriculado é uma ilusão. Se você olhasse por outro ângulo, você vai ver que não existe padrão quadriculado. Você vê, na verdade, por debaixo. As aerovias elas passam todas acima, mas cada uma em uma altitude. Bom, essa é uma outra questão também, acho que bem fácil de compreender, não existe mistério nenhum. Se você dá uma pequena olhada em cartas de voo, em aerovias e no mapa dos aviões, de como que eles procedem, como que eles trafegam no céu, né? Você vai ver que é mais complexo do que simplesmente afirmar que aviões comerciais não podem gerar padrões quadriculados, que só podem ser aviões da geoengenharia. Isso daí, na verdade, é uma questão que basta um pouquinho de estudo em aerovias e cartas de voo.